aí, tudo bem? Estamos começando mais uma análise do direito processual penal. Hoje falando sobre o procedimento comum ordinário. Depois, em outro vídeo, você também pode acompanhar o procedimento comum, o sumário, também o sumaríssimo e o procedimento do júri. Hoje, agora, é o procedimento comum ordinário. Vem comigo que esse tema é bacana, muito top. Com certeza será útil quando você estiver aí na labuta, enfrentando aí as lides forenses, ok? Seja como juiz, promotor, advogado, defensor, procurador, quando você estiver atuando aí de alguma forma no direito processual penal, for chamado, você vai ficar por dentro aí. Não vai ser nenhuma novidade para você, nenhuma surpresa desagradável. Você vai dominar toda essa questão, ok? Então, vamos lá falar sobre o direito processual penal. Pois bem, uma coisa que nós devemos fazer em primeiro lugar é diferenciar o que são os autos, o que é o processo e o que é o procedimento, que é o tema que eu estou falando agora, ok? Os autos são o quê? O caderno processual. Aquilo que ocorre na fase policial, na fase judicial, que o delegado apura na fase policial e documenta ali, e também após o recebimento da denúncia ou queixa, e é documentado na fase judicial já lá no fórum, o que é documentado vai para o caderno processual. Aquilo ali são os autos. Agora, e o processo penal? Bom, vamos lá falar sobre isso. O direito processual penal, olha só, vou aumentar aqui para você. O direito processual penal, ele é uma parte do direito. E o que essa parte do direito faz? Ela regula a atividade tutelar do direito penal. Então, o direito penal não vai se aplicar por si mesmo. É uma parte material. Aplica-se através do quê? Da parte processual, que é o direito processual penal. Então, o direito processual penal, ele é um conjunto de princípios e de regras jurídicas que são organizadas de uma forma solene para a realização da jurisdição penal, ok? Então, o direito processual penal, você também pode falar que é um ramo do direito. Qual ramo do direito? Do direito público, não do direito privado. E vai regular a função do Estado juiz, de julgar as infrações penais e aplicar as penas, se for um caso de condenação. Também podemos dizer que o direito processual penal é um conjunto de princípios e normas que disciplinam a composição das lides por meio da aplicação do direito penal. Então, até aqui, estou enfocando o direito processual penal. Já falei dos autos, do caderno processual, agora estou falando da diferença que tem, enfocando o que é o direito processual penal, e vou diferenciá-lo do procedimento. Então, o processo, ele abrange o procedimento. Então, o procedimento está contido no processo, ok? E o que é o procedimento? Bem, que é a terceira diferença. Nós falamos já nos autos, no processo penal e agora, em terceiro lugar, do procedimento. O procedimento é uma sequência dinâmica, não é uma sequência parada, sequência estática, uma sequência dinâmica do quê? De atos processuais que vão ocorrendo de forma cronológica e de uma ordem formal também. E qual é o objetivo de tudo isso? Tudo isso é destinado, é dirigido à satisfação da ação penal. Tem que resolver a ação penal iniciada, ok? Então, o procedimento é essa sequência dinâmica de atos. O procedimento é a marcha, é o modo de andar, é um roteiro do processo. É a forma pela qual se investe o processo para a resolução do litígio penal. Então, o procedimento
é a marcha, é o roteiro, é a sequência dinâmica, é a forma de andar o processo, é um rito, é uma liturgia, é algo que está estabelecido e tem que ser seguido, observado, ok? Então, eis aí a diferença entre autos, processo penal e procedimento. Prof, fala pra gente sobre essas diferenças de procedimento, que é o nosso foco. Bem, eu vou fazer um apanhado inicial diferenciando o procedimento comum e especial e o comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. Mas depois, na sequência, eu vou seguir com o falando exclusivamente do procedimento comum ordinário. Olha só aqui em cima, tá bom? É desse que nós vamos seguir falando. Mas nada impede que eu faça uma diferenciação inicial para que possamos aí separar, né? O que é ordinário, o que é sumário, o que é sumaríssimo. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Então, veja aqui comigo na projeção. Olha só, o procedimento, ele pode ser comum e pode ser especial, ok? Comum ou especial. Quem é que disse isso? O Código de Processo Penal. O CPP é que diz que tem procedimento que é comum e tem procedimento que é especial. O procedimento comum, ele subdivide em outros três. Ordinário, que eu vou falar agora nesse vídeo, o sumário e o sumaríssimo. E também temos o procedimento especial. Então, para a fixação nossa, o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. Daqui a pouco, aguenta aí. Eu estou dizendo para você, estou fazendo uma apresentação dos procedimentos para dizer que tem esses três tipos no comum: ordinário, sumário, sumaríssimo. E os três são comuns. E o CPP também diz que tem o procedimento especial. O procedimento especial, como é que funciona? Ele exclui o procedimento comum, que é ordinário, sumário, sumaríssimo. Exemplificativamente, eu posso dizer para vocês que é um procedimento especial no caso dos crimes funcionais, crimes contra a honra, contra a propriedade imaterial, ok? Essas hipóteses aí, elas são do quê? De procedimento especial, ok? Isso se nós olharmos para o CPP, o Código de Processo Penal. Mas fora do CPP, também há procedimento especial. Por exemplo, nas leis esparsas, nós encontramos procedimento especial. Um exemplo, a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Tóxico, que trata sobre drogas. Há outros, também há outros, mas esse aí é um assunto para outro vídeo, ok? Que eu convido você a assistir também. Agora, foco no tema, procedimento ordinário, ok? É disso que nós estamos falando. Avançando mais um pouquinho aqui, falando sobre as características gerais. Nós temos no CPP algumas regrinhas iniciais que eu quero destacar com você, que são previstas no artigo 394 do CPP, parágrafos 2º, 4º e 5º. Por que é importante isso? As disposições dos artigos 395 a 398 do CPP são aplicáveis a todos os procedimentos de primeiro grau. Olha só, quero ênfase nisso, hein? São aplicados a todos os procedimentos, a todos. É verdade. Todos os procedimentos de primeiro grau são aplicados. Professor, e se não for regulado pelo CPP? Mesmo que não seja regulado pelo CPP, tem que aplicar os dispositivos do artigo 395 a 398 do CPP. Estuda isso, guarda isso, muito importante.
Conta aí para todo mundo que estuda também direito, que está fazendo concurso, exame da OAB, para o seu pai, para sua mãe, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Conta para todo mundo. É tudo importante. Tudo isso aqui é importante. Todo mundo tem que estudar direito processual penal. Professor, mas por que é feito isso? Porque é uma padronização. Então, o CPP, ele veio posterior a várias leis aí, que não tem esses dispositivos previstos no 395 até o 398 do CPP. Mas o código já falou, aplica para todos os procedimentos. Mas o que seria isso? Então, o procedimento referente à rejeição de denúncia ou queixa, eu vou falar daqui a pouco, o procedimento da resposta preliminar do acusado, vou falar daqui a pouco, e da absolvição sumária ou não, que eu vou falar daqui a pouco, tem que ser aplicados a todos os procedimentos. Todos os quais? Do CPP e das leis esparsas. Ok? Guarde isso aí que é importante. Então, rejeição ou não preliminar da denúncia ou queixa, a resposta preliminar, a resposta à acusação, e também a decisão de absolvição sumária ou não, tudo isso aí tem que aplicar a todos os procedimentos, sejam previstos no CPP ou nas leis esparsas. Tem que aplicar. O que é isso? É uma padronização. Que mais, prof? Conta para nós aí. Olha só, esses dispositivos que eu citei aqui, vale a pena nós fazermos uma menção aqui expressa isso. Deixa eu aumentar aqui para todo mundo poder enxergar, mesmo quem está assistindo aí pelo celular. E o que prevê essa situação aqui? O artigo 394, ele dispõe do CPP, no seu parágrafo 2º, aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste código ou da lei especial, mas tem que aplicar a todos, a não ser que tenha uma disposição que preveja de outra forma. O parágrafo 4º diz assim: as disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. E o parágrafo 5º aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. O que é isso daqui? Eu já havia explicado e agora eu trouxe a transcrição do artigo. Assim você pode estudar melhor, porque assim você não interrompe o vídeo e está acompanhando comigo direto aqui, tanto a parte doutrinária jurisprudencial, que eu for falando, e também a parte legal. Tudo num vídeo só, você não precisa parar. A não ser que você queira fazer algumas anotações no seu código, alguns lembretes que você acha interessante. Aí tudo bem, ok? Mas vamos lá. Olha só. Eu disse que ia fazer uma diferença, não é? Fazer uma diferenciação, e agora vamos lá. Sobre quando que o procedimento comum é ordinário, quando ele é comum sumário e quando ele é comum sumaríssimo. Veja bem, quem diz isso não é a cabeça de cada operador do direito, mas é o Código de Processo Penal. Não dá para a pessoa falar, mas eu gostaria tanto que o meu procedimento fosse sumaríssimo. Não. Se o código está dizendo que é ordinário, vai ser ordinário. Ok? Vamos lá. E quando que é ordinário? Conta para nós. Bem, ele será ordinário. Vamos dar uma melhorada aqui, vou aumentar. Ele será ordinário em que situação? O crime, ele tem estabelecido em lei uma pena mínima e uma pena máxima. Mínima e máxima, ok? Então vai estar lá, mínima e máxima. Já estabelecido em lei. Você vai olhar para quê? Para a pena máxima. Você tem que olhar para a pena máxima. A pena máxima, essa sanção máxima combinada, se ela for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade, nós estamos dentro do procedimento comum ordinário, ok? Procedimento comum
ordinário. Se a pena for igual ou maior que 4 anos. Qual pena? A pena máxima, que é o assunto deste vídeo, ok? Já entrando propriamente no procedimento ordinário. Então, professor, eu quero saber quando que o procedimento é comum ordinário. Olha para a pena máxima. Se ela for igual ou superior a 4 anos, é o procedimento comum ordinário. E sumário? 2 anos e 1 dia até 3 anos, 11 meses e 29 dias é sumário, o que é a pena máxima. O código estabelece isso que eu estou explicando com uma outra nomenclatura. Ele diz assim, quando tiver por objeto o crime, a pena aplicada, a sanção máxima combinada for inferior a 4, ou seja, 3 anos, 11 meses, 29 dias, de pena privativa de liberdade. E o sumaríssimo fala para as infrações de menor potencial ofensivo. Poxa, não falou a quantidade. Mas ele fala na forma da lei. A Lei 9.099/95, ela diz que são infrações de menor potencial ofensivo aquelas cuja pena máxima seja até 2 anos, ok? Por isso que no sumário eu falei 2 anos e 1 dia até o máximo de 3 anos, 11 meses e 29 dias é sumário, ou seja, menor que 4. Mas tem que ser menor que 4, mas maior que 2, ok? É claro que essa infração, essa nomenclatura, infração do menor potencial ofensivo, ela não é tão apropriada assim, porque não existe, se você olhar pelo lado da vítima, da sociedade, nenhuma infração que tem menor potencial ofensivo. Todas têm um potencial ofensivo. Se você perguntar para a vítima dos 1000 processos que estão lá no fórum, na vara tal, qual o mais importante? Ela vai falar, é o meu, mesmo que seja uma infração com pena pequenininha. Então, para ela não tem esse negócio de menor potencial ofensivo. Mas ficou estabelecido assim. Algumas pessoas dizem que isso é fazer o quê? Cortesia com chapéu alheio. Dizem assim, essa infração que te feriu é de menor potencial ofensivo, porque é ofendendo o outro, não a si mesmo. Mas é uma crítica que eu trago agora aqui a vocês, que é bom conhecer, para você poder argumentar numa dissertação, numa prova oral, ok? Num debate jurídico. Importante estar por dentro disso. Agora, outro ponto interessante que eu quero chamar a atenção é o seguinte: você reparou que a questão aqui para saber se é ordinário, sumário, sumaríssimo, não é qualitativo, é quantitativo. Antigamente tinha uma diferença qualitativa. Dizia, se é reclusão, é ordinário. Se é detenção, é sumário. Hoje não é com relação à qualidade da pena, se é reclusão ou detenção, mas sim quanto à quantidade. Então, é critério quantitativo. 4 anos ou mais de pena máxima privativa de liberdade é procedimento comum ordinário, que é o tema de agora. Ok? Professor, quem é que julga esse procedimento aí, o ordinário comum e ordinário sumário? Bem, é a vara criminal genérica, seja a vara federal ou a vara estadual. O procedimento comum sumaríssimo, ele é de competência do juizado especial criminal. Lá é lavrado o quê? Nós vamos encontrar um termo circunstanciado, um termo de compromisso da vítima lá na fase policial, se comprometendo a ir na audiência designada pelo juiz do juizado especial criminal, do GCRIM, ok? Então, porque a infração, a pena máxima não ultrapassa 2 anos de pena privativa de liberdade. Agora, nos demais casos, nós estamos no julgamento de um juiz da vara criminal genérica, seja federal ou estadual. Vamos lá. Professor, eu quero saber, conta para mim aí, bate pronto aí, eu quero um resumo. Quero um resumo, não quero enrolação, quero saber como é que começa esse procedimento comum e como que ele termina. Tranquilo, facinho. Vou falar para você agora. Agora mesmo. Olha só. O procedimento comum ordinário, ele começa com o quê? Com o inquérito policial. O inquérito policial é obrigatório? Não. Pode ser
que o querelante na ação penal privada ou o promotor na ação penal pública ofereça com outros elementos, né, que a acusação entenda necessários. Não necessariamente precisamos do inquérito policial. É claro que na prática nós encontramos mais de 90% das vezes a denúncia ou queixa com base no inquérito. Por quê? Porque fica mais complicado para o particular, para no crime de ação penal privada, onde tem querelante, que tem queixa-crime, ele providenciar esses elementos. Mas se ele tiver, tudo bem, ele pode fazer. E também o Ministério Público pode fazer essa apuração também, mas o aparato policial ele já está pronto para fazer essa investigação e providenciar um inquérito com todos os elementos probatórios necessários para que o promotor analise se é caso de devolver para novas diligências, para a delegacia, ou oferecer a denúncia, e aí segue a ação penal, ou ele pedir arquivamento desse inquérito policial. Então, quando chega o inquérito policial relatado, nós teremos essas possibilidades. Ou devolve para novas diligências, ou pede o arquivamento, ou ele oferece a denúncia. Essa questão já discuti no vídeo tratando do inquérito policial. E lá eu falei dos desdobramentos possíveis, o que é que pode acontecer. Agora aqui eu vou já falando do procedimento ordinário, para não repetir tudo que está lá no vídeo de inquérito, ok? Depois, então chegou lá o inquérito policial ou chegaram os elementos que a acusação entende como necessários para iniciar a ação penal, e aí vem um ato da acusação. Essa acusação pode ser Ministério Público na ação penal pública ou querelante na ação penal privada. Então, vai ter um ato que é da parte acusatória, que chama-se oferecimento da denúncia ou queixa. Após o oferecimento, pode vir o recebimento ou não, agora dessa denúncia ou queixa. Agora, não é um ato da parte acusatória, é um ato judicial. Quem decide se recebe ou não a denúncia ou queixa, baseado em parâmetros legais, é o juiz federal ou o juiz de direito estadual, ok? O outro passo, se o juiz receber a denúncia ou queixa, agora ele vai determinar o quê? Não pode seguir só com o juiz e com a parte acusatória. O que é que tem que ter? O acusado. Quem falou aí em casa acertou. O acusado, ele tem que ser citado. Ele tem que receber uma cientificação chamada de citação. Que é o que é citação? É o chamamento do réu a juízo para ele tomar ciência que tem uma acusação contra ele e ele constituir um advogado e se defender, ok? Então, a citação é para isso, para ele ficar sabendo do que estão acusando, arruma um advogado e se defende. E vai exercer sua ampla defesa, o princípio do contraditório. São assuntos que eu já tratei na videoaula falando sobre princípios, que eu convido você também a assistir, ok? Então, olha só, teve lá o inquérito, os elementos, a parte acusatória ofereceu a denúncia ou a queixa, o juiz recebeu essa denúncia ou queixa, aí ele determinou o que? A citação da parte. O oficial de justiça foi lá, entregou a cópia da denúncia, avisou para ele arrumar um advogado, para ele se defender, ficou sabendo do que se trata. Agora ele tem que fazer o quê? Uma resposta escrita. Ele faz uma defesa preliminar, ele faz uma resposta à acusação. E ele vai poder falar algumas coisas. Daqui a pouco eu vou fazer um slide separado. Aliás, já vou fazer agora. Melhor fazer agora, porque daí você não perde essa sequência, que já que eu estou falando na sequência, ele tem o prazo de 10 dias. Só que antes, já que eu falei do recebimento da denúncia ou queixa, eu vou adiantar então para esse slide, ok?
vem comigo aqui, ó. Olha só. Então, a denúncia ou queixa, ela pode ser rejeitada ou não, ok? Ela pode ser rejeitada ou não. Com base em quê? O artigo 395 do CPP diz que o juiz rejeitará essa denúncia ou queixa se ela for manifestamente inepta ou se faltar um procedimento processual, ou então faltar condição para o exercício da ação penal, ou então faltar justa causa para o exercício da ação penal. Nessas hipóteses, o juiz faz o quê? Rejeita preliminarmente a denúncia ou queixa. Não vai ficar fazendo instrução, marca audiência, colhe as oitivas, vão para os debates, ou memoriais, e aí lá na sentença diz, olha, essa denúncia ou queixa estava errada, ou estava faltando algum problema aqui, era manifestamente inepto. Não. Então, recebeu, ele ofereceu a denúncia ou queixa, o juiz já faz essa análise. Recebe ou não recebe? Porém, ele vai não receber nessas hipóteses que eu acabei de mencionar para você. Quando for manifestamente inepta, faltar um pressuposto processual ou condição da ação, ou condição para o exercício dessa ação penal, ou faltar, então, a justa causa para o exercício da ação penal. Ok? Agora, eu também disse que nós tínhamos que fazer após a resposta à acusação. Então, o réu recebeu a citação e ele vai ter que arrumar um advogado, ficou ciente do que se trata e vai se defender. Professor, o que é? Eu prestei exame da OAB, vou advogar agora. O que é que eu posso mencionar na resposta à acusação? Bem, na resposta à acusação, você vai fazer um exame de ordem. Se cair essa questão aqui para você, uma peça prática da resposta à acusação, você deve seguir o artigo 396, letra A. O que é que pode ter? Você pode arguir preliminar, você pode alegar tudo que for do seu interesse como defesa. Você pode oferecer documentos, olha, eu tenho esses documentos X, Y, Z. Você pode fazer justificações. Você pode especificar as provas que você pretende, aquela prova tal, entendeu? Você pode arrolar testemunhas. Você qualifica essas testemunhas e requer a intimação delas quando necessário, a não ser que você for apresentá-las independente de intimação. Olha que interessante. Mas eu também estava dizendo que eu ia passar o resumo todinho aqui. Então, nós estamos aqui. Teve um inquérito, teve o oferecimento da denúncia ou queixa, recebimento ou não da denúncia ou queixa. Nós já vimos quais são as hipóteses que o juiz não receberá a denúncia ou queixa preliminarmente. Se ele receber, ele manda citar o acusado. O acusado apresenta a resposta escrita. O professor apresenta que jeito? Ou ele constitui um advogado, ele paga esse advogado, ou ele, não tendo condições, ele recorre à defensoria pública, ou pode aparecer alguém, um advogado que faça a defesa dele pro bono, ninguém vai pagar, ele quer fazer de graça, ou não tem o pro bono, não tem defensor público disponível, não tem advogado constituído, o juiz nomeia um advogado para ele. Então vai ter um advogado dativo, que não vai trabalhar de graça, né? Na faixa, por esporte, como se diz na gíria popular. O juiz vai arbitrar um valor que ele vai receber para fazer a defesa. Então, se você também está advogando, você pode, em alguns estados, se inscrever numa lista que vai ter um rodízio das audiências de pessoas que estão sem advogados ali, para elas serem nomeadas para fazer essa defesa. Você vai ganhar o valor ali que for definido, ok? Então, dessas formas pode ocorrer essa defesa escrita. Agora, qual é o próximo passo? O recebimento da denúncia ou queixa. Que também é um ato judicial. Então, o juiz primeiro, que eu disse lá atrás, analisa se aquela denúncia ou queixa deveria ser recebida preliminarmente ou não. Não é para receber? Preliminarmente ele já rejeita.
Ah, não, está tudo ok. Não é inepta, né? Como nós vimos lá, manifestamente inepta. Então ele manda citar, ele apresenta a resposta. Agora o juiz, com base na acusação e na defesa, agora nessa bilateralidade, o juiz vai ter que observar se ele vai ratificar ou não esse recebimento da denúncia ou queixa. Ele já recebeu lá atrás. Agora ele faz o quê? Uma ratificação desse recebimento. Quando que ele faz isso? Bem, nós temos já também estabelecido quais são essas hipóteses. O artigo 397 do CPP, ele diz o seguinte, que após o cumprimento no disposto do 396A, o que está previsto no 396A? A resposta à acusação, você está ligado, muito esperto, ok? Parabéns para você aí, que está falando, resposta à acusação. Então, agora, cumpriu a resposta à acusação, então o juiz agora, observando tudo isso, ele verificará se é caso de marcar uma instrução ou não, ouvir as pessoas, e depois ir para as alegações e fazer sentença. Ele pode já, com base nessa situação do processo, absolver sumariamente o acusado. E não postergar essa situação lá para a sentença de mérito. No final, depois da audiência de instrução, coitiva de um monte de pessoas. Professor, mas quando é o caso, quais são os casos em que o juiz pode absolver sumariamente o acusado? Pois bem, vamos lá. Artigo 397, no inciso 1, fala: quando o juiz verificar, olha só, quando ele verificar o quê? Ele verificar a existência manifesta da causa excludente de ilicitude do fato. Então, tiver excludente de ilicitude, o juiz já absolve sumariamente. Ou ele pode ver manifesta causa excludente de culpabilidade, desde que não seja a imputabilidade. Ele já absolve sumariamente. Ou aquele fato evidentemente não constitui crime, também absolve sumariamente. Ou no caso de extinção da punibilidade. Quero fazer um destaque para vocês que não basta ter a causa excludente da licitude, porque às vezes a questão é controvertida e nós precisamos realmente verificar se teve essa excludente da licitude ou não. A acusação fala que não, a defesa fala que sim. Precisamos de prova testemunhal, documental, pericial, precisamos ver tudo isso. Então, não dá para absolver sumariamente. Agora, quando for manifesta, olha o que o CPP fala no 397, não é qualquer situação, é manifesta a causa excludente da ilicitude. Ok? Olha só, diferente. Agora, basta ter causa excludente da culpabilidade? Não! O inciso 2 fala existência manifesta da causa excludente da culpabilidade. Ok? Quero fazer uma brincadeira com você, uma analogia. Uma coisa é a pessoa, como diz no ditado popular, está com o capeta no corpo. Outra coisa é manifestar. Ok? Então, a mesma situação aqui. Uma coisa é ter excludente da ilicitude, excludente da culpabilidade, e outra coisa é ela estar manifesta. Todo mundo está vendo. Não tem dúvida, ok? Então, não basta estar ali encruado, porque se está encruado, nós vamos ter que decidir isso daí, analisando mais provas, precisando da instrução. Agora, não precisa, está manifestada. Aí está manifestada, absolve sumariamente. Por que o acusado vai ficar até o final arrastando essa situação? Alguns profissionais de direito falam, ele não absolveu sumariamente, está errado, o 397 diz que podia. Bem, tem que ver o contexto, tem que ver o conjunto do que está ali, qual a situação que está o processo. Se não tiver manifestada essa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, não tem como. Tem que fazer a instrução, sim. O juiz está certo. Por mais que a gente fique chateado, triste, inconformado, arranca os cabelos, não tem como. Ou está manifesta aquela questão, e aí absolve sumariamente, ou se não está, pode ser que sim, pode ser que não, aí tem que fazer a instrução, sim.
Outra coisa, não basta dizer assim, isso aí não constitui crime. Não é isso. O CPP fala, evidentemente não constitui crime. É diferente. Uma situação evidente. Ok? Agora, a coisa está nebulosa, não se tem certeza, vamos ouvir vítima, testemunhas, né? Prova documental, prova pericial, vamos analisar tudo isso daí. Vamos para os debates, depois fazemos a sentença. Chegou à conclusão que não é crime. Então não é crime. Então, o artigo 386, inciso 3 do CPP, absolve que esse fato não é crime. Agora, está evidente, então absolve sumariamente, ok? E tem o caso também de extinção da punibilidade. Voltando aqui ao nosso esqueminha aqui, nosso resumo, e já estamos já nos finalmente, olha só. Agora, se não foi caso de rejeição da preliminar, lá no início da denúncia ou queixa, aí recebeu a denúncia, mandou citar, apresentou a resposta escrita, e não é caso de absolvição sumária, conforme nós vimos, então só resta fazer audiência de instrução e julgamento. Ok? Depois da audiência de instrução, que eu vou fazer um comentário agora, o que é que ocorre nessa audiência de instrução? As partes podem requerer diligências ou não. E, se não houver essas diligências, ou se teve diligências, mas já estão todas resolvidas, agora tem o seguinte caminho: alegação oral. O promotor ou querelante e a defesa falam oralmente ali na audiência. Acabou de ouvir todo mundo, alegação oral. Essa é a regra. Em casos complexos, quantidade excessiva de réus, etc., aí o juiz pode possibilitar a alegação via memorial, no prazo de 5 dias sucessivamente. E ou ele sentencia oralmente, ou faz uma sentença posteriormente, dentro do prazo de 10 dias, que pode ser prorrogado esse prazo, se for justificado. Eu disse que ia falar sobre a audiência, ok? Então, olha só. Essa audiência de instrução, aqui tudo procedimento comum ordinário, hein, gente? Nesse procedimento comum ordinário, a audiência ocorrerá no prazo de 60 dias. Tem uma sequência, professor, na audiência? Tem sim. Primeiro, você ouve a vítima. São as declarações do ofendido. Certa vez, eu fui ouvir a vítima e na hora eu perguntei para as pessoas que estavam ali colaborando comigo na audiência se o ofendido estava presente, né, para que ele começássemos a oitiva dele. E o ofendido estava ali entrando já na sala e alguém apontou, falou: "Olha ele aqui". Ele falou assim: não fui ofendido com nada. Eu não estou ofendido. Eu não gostei de terem praticado o crime contra mim. Sou a vítima, mas não estou ofendido, não. Então, mas é que ele entendeu num outro aspecto do significado da palavra ofendido. Ofendido, juridicamente falando, é a vítima, ok? Aí eu, como juiz, expliquei para ele: olha, o senhor é a vítima. A lei fala que o ofendido é a vítima. Aí ele entendeu e seguimos aí numa boa audiência. Então, primeiro, ouve o ofendido. Acabou de ouvir o ofendido? Vamos ouvir agora as testemunhas. Quais testemunhas, professor? Primeiro, as de acusação. Depois, as de defesa. Podemos ouvir quantas testemunhas? Até 8 testemunhas arroladas pela acusação e até 8 testemunhas arroladas pela defesa. Geralmente, não ocorre esse arrolamento de 8 pessoas. De repente, o promotor, eu vejo nos meus processos, o promotor diz: com essas duas aqui está resolvido, esclareceu. Não, tem processo que precisa de 3, 4, 5, um processo mais complexo, mais situações ali para apurar. Ele precisa de mais, tem essas 8, mas não é uma obrigação, é até 8. Outra situação que ocorre na audiência aqui do procedimento comum ordinário é o seguinte:
Vamos ouvir a testemunha da acusação. Quem pergunta primeiro foi quem arrolou. Então, o promotor pergunta primeiro. Depois, o juiz concede a palavra para a defesa. E depois, o juiz pergunta, por último, o que fica remanescente, complementar, precisa de mais esclarecimentos. Ok? Agora, e se for testemunha de defesa? Então, quem arrolou, pergunta primeiro. Aí o juiz concede a palavra para a defesa perguntar. Primeiro lugar. Pode ver o que inverteu. Depois, em segundo, para a acusação. Por último, volta para o juiz perguntar para a testemunha de defesa. Após a oitiva da vítima, oitiva das testemunhas de acusação, oitiva das testemunhas de defesa, nós vamos ter os esclarecimentos dos peritos. Isso nem sempre acontece, mas vamos imaginar que as partes queiram ouvir os peritos. Geralmente, o que os peritos têm a dizer está tudo esclarecido no laudo. Então, ele é um profissional capacitado, habilitado, treinado para isso. Ele coloca tudo que é necessário no laudo. Mas pode acontecer de que as partes queiram ouvir, sim, os peritos. E aí, então, vem depois das testemunhas. E se houver divergência entre elas? Bem, pode acontecer que as partes queiram fazer a cariação. O que é a cariação? Fica cara a cara. Chama lá vítima e testemunha, testemunha com testemunha, e diz, você falou X, você falou Y, e não pode os dois estarem falando a verdade? Então vamos tirar a limpo essa situação. Isso é a cariação. Feita com técnica, produz resultado. Ok? Professor, se as pessoas continuarem mentindo e depois no final ver que um dos dois mentiu, ele vai responder por um crime de falso testemunho. Ok? Depois da cariação, pode ter mais alguma coisa? Pode. Pode ter um reconhecimento de pessoa. Ou pode ter um reconhecimento de coisa. Por exemplo, vai lá e vai mostrar. Foi com essa arma. Vai olhar, foi. Esse aqui é o objeto que foi roubado, furtado, que teve receptação. Vai ter um reconhecimento ou da coisa ou de pessoa. Por último, é o interrogatório. Até alguns anos, o interrogatório era a primeira coisa que acontecia na audiência. Hoje não mais. Hoje o interrogatório é a última. E aí, como que funcionam as perguntas no interrogatório? Aí muda tudo. O juiz pergunta primeiro, segundo o promotor, ou o querelante, e por último, a defesa é que faz as perguntas para o réu, ok? Então, muito importante saber disso daí, porque é a sequência que acontece numa audiência de instrução e julgamento do procedimento comum ordinário, que vai ter que ocorrer nesse prazo de 60 dias, ok? Muito interessante todos esses detalhes aí que vão ocorrendo ou que podem ocorrer numa audiência de instrução e julgamento, ok? Professor, depois o que vem? As partes podem fazer o quê? Um pedido de diligências. Essas diligências podem, às vezes, serem resolvidas ali naquele ato, algumas providências, e aí vamos para as alegações. Ou pode ser que seja necessário ali baixar para diligências e resolve posteriormente. Vamos imaginar que essas diligências sejam resolvidas ali no ato, ou nem tenham. As partes geralmente dizem, o promotor, né, o querelante, olha, estou satisfeito, não tem nenhuma diligência. E a defesa, por sua parte, também, seja constituído defensoria pública, o pro bono, o nomeado, ele diz, olha, também da parte da defesa está tudo resolvido, não tem diligências. Queremos ir para os debates. Os debates são as alegações orais. Debates são as alegações orais. Quanto tempo que o pessoal fica falando? Fala assim até quanto quiser? Não. O juiz vai dizer. Ministério Público, né, ou querelante, você está com a palavra pelo prazo de 20 minutos. Então, o querelante, o Ministério Público, a defesa, eles vão preparados para a audiência, para, na hora dos debates, falarem por 20 minutos. Eles vão fazer uma síntese ali das teses principais e com relação ao fato supostamente praticado ali pelo acusado, e vão apresentá-las ali oralmente. Hoje as audiências são gravadas, então tudo isso ficará gravado ali em mídia.
E em 20 minutos dá para a acusação e a defesa falarem muita coisa. Na ata, seja ela impressa, escrita, ou ela digital, por exemplo, no PJE, no processo judicial eletrônico, que não vai ter impressão ali do documento, pode constar a tese principal. Olha, alegou ali diminuição pela atenuante a redução da pena ali, porque atenuante da confissão, ou requereu ali a questão da agravante da reincidência, ou foi negativa de autoria, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, vai colocar ali uma palavra-chave, uma frase-chave que expressa aquelas teses principais levantadas durante os seus 20 minutos de fala. Professor, mas se naqueles 20 minutos não der, o juiz prorroga por mais 10 minutos. Meia hora para cada um, ok? Então, 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Para quem? 20 prorrogáveis por mais 10 para a acusação, 20 prorrogáveis por mais 10 para a defesa. Professor, teve um outro vídeo que o senhor falou de uma figura chamada assistente de acusação. Isso assistente de acusação comparecer à audiência? Opa, boa pergunta. Muito bem lembrado desse vídeo. Se houver assistente da acusação, nós teremos o seguinte: o MP falará ali pelos seus 20 minutos. Normal. Não aumenta nem diminui nada ali. 20 minutos para ele falar. E o assistente da acusação, mais 10 minutos para ele. O juiz concede 10 minutos para o assistente. Agora, a defesa não tinha 20? Como agora a acusação tem 10 a mais para o assistente, então a defesa tem mais 10 para também falar, para compensar a fala do assistente. Então a acusação fica com 30 minutos e a defesa com mais 30. Por quê? Porque teve assistente de acusação. Professor, e se não der o tempo, a gente tiver que prorrogar? O juiz pode prorrogar por mais 10 minutos, ok? Já vimos isso aí. Muitas questões interessantes. Poderíamos falar mais um pouquinho aqui desses pontos, né, que temos tratados aqui ao longo desse vídeo, falando sobre o procedimento comum ordinário, que difere algumas coisas apenas do que você vai reparar no vídeo do procedimento sumário, quanto ao prazo, quanto também à questão do número de testemunhas arroladas. No restante, é praticamente o mesmo procedimento, ok? Professor, naquele slide que o senhor falou, se absolve sumariamente, o senhor falou em excludente da licitude, excludente da culpabilidade, excludente o fato de evidentemente não constituir crime e extinção da punibilidade, no 397 do CPP. Fala mais um pouquinho sobre isso. Seu pedido é uma ordem, vamos lá falar. Vamos voltar aqui para poder acompanhar melhor. Olha só, tá aqui, né? É esse slide aqui que você deve estar falando, o 397. Aqui, o que eu quero destacar um pouquinho mais é o seguinte: eu disse que pode ser absolvido sumariamente quando tiver excludente da licitude. A excludente da licitude, quando falo nesse aspecto, o que eu estou dizendo? Quando houver alguma das causas do artigo 23 do Código Penal. Professor, o que tem no artigo 23 do Código Penal mesmo? Conta para nós que eu agora não estou lembrando. Conto tudo para você. Você que está assistindo esse vídeo tem direito de saber tudo. Ok? Vamos lá. Quando eu falo em excludente da ilicitude, eu estou falando da excludente da antijuridicidade. Expressão sinônima. Artigo 23 do Código Penal, que trata do quê? Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. São as causas excludentes da ilicitude. Quando que absolve sumariamente mesmo? Quando for manifesta essa situação. Não está ali incluído, tá? Professor, e quando o senhor fala em excludente da culpabilidade, o que seria isso? Relembra a gente lá do direito penal. Tem um vídeo aqui do direito penal que eu falo da excludente da culpabilidade. Aliás, falo muita coisa da culpabilidade total. Convido você a assistir.
Mas agora, para você lembrar aqui os pontos importantes, culpabilidade é uma reprovabilidade da conduta típica e antijurídica. É claro que nós temos várias visões dos penalistas. Nós temos uma visão bipartida, tripartida, tetrapartida, alguns dizendo crime é fato típico e antijurídico. Outros, não. Crime é fato típico, antijurídico e culpável, já com 3 partes. Outros dizem, não, crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível, tetrapartida. Vamos pegar a visão clássica, que não vai ter nenhuma discussão aqui, porque tanto o fato típico e antijurídico está em todas. Então, a culpabilidade é a reprovabilidade da conduta típica e antijurídica. Essa culpabilidade é a possibilidade de atribuir a alguém a responsabilidade penal. Entendeu? Guarda isso. A culpabilidade é a possibilidade de atribuir a alguém a responsabilidade daquele ato praticado. Por isso que eu disse que é uma reprovabilidade da conduta típica e antijurídica. Que mais? Olha só. Para ter culpabilidade, precisa ter o quê? Imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude, exigibilidade da conduta diversa. O que seria essa questão de imputabilidade? Ele tem que ter consciência e vontade, de acordo com o direito. Isso aí é imputável. Agora, tem a questão também de idade. Se ele tiver menos de 18 anos, ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não pelo Código Penal. Ok? Nós estamos falando do maior de 18 anos, que tem consciência e vontade de acordo com o direito. Ele é imputável, tem a imputabilidade. Mas eu também disse que tem o quê? Potencial, a possibilidade do conhecimento da ilicitude. Ou seja, ele tem que ter condições de poder compreender a ilicitude da sua conduta. Tem que saber o que está fazendo. Isso aí o que é? É a possibilidade de conhecimento da ilicitude. Mas tem um terceiro elemento da culpabilidade. Já falamos da imputabilidade, a possibilidade de conhecimento da ilicitude e a exigibilidade da conduta diversa. O que é isso? É possível exigir, naquela circunstância que ocorreu o crime, uma conduta diferente? Ou todo mundo estivesse naquela condição e agir de outra forma? Sim ou não? Então, isso é o que é exigibilidade da conduta diversa. Ok? Olha aí, então, bastante coisas acrescentadas aí também para você ficar por dentro dessa questão. Quando que ele vai ali, o juiz tomar essa decisão com relação a esses pontos. Observando, eu gosto muito de enfatizar porque é importante isso. Essa absolvição sumária, né, ela vai ter que ser uma situação que está prevista nos modos previstos lá do 397. Tem que ser uma situação manifesta, ok? Ou lá no quando constitui crime, é evidente. Não pode estar encruado ali. Se estiver encruado, pode ser que sim, pode ser que não. Tem que fazer audiência, tem que juntar provas, tem que ir para o debate, tem que ir para a sentença lá no final. Agora, está manifestado, está evidenciado. Aí, não, vamos poupar o acusado, porque ele preenche os requisitos, e absolve ele sumariamente. Ok? Então, esse ponto aqui é um ponto de destaque interessante para também entendermos melhor o procedimento comum ordinário. Ok? Então, falamos aí das excludentes da ilicitude, excludentes da culpabilidade. Professor, também tem uma parte aí que fala, o senhor comentou, da denúncia ela ser manifestamente inepta. Fala um pouquinho mais sobre isso. Falo sim. Isso está, nós vimos, no artigo 395 do CPP, que é aquele momento que o juiz, recebendo a denúncia ou queixa, ele pode rejeitar ou não, preliminarmente, a denúncia ou queixa. Já acaba com tudo ali. Por quê?
porque essa denúncia ou queixa pode ser manifestamente inepta. Lembra que eu falei, não adianta estar ali, tá com uma inépcia encruada ali. Não, é uma situação manifestada. Ou falta documento, pressuposto processual, ou falta condição para o exercício da ação penal, ou falta justa causa. Então, é você que pede para falar sobre a questão da denúncia ou queixa, o que ocorre? O 395, que trata dessa, manifesta a denúncia, a inépcia, nós temos que ver que essa peça acusatória, que dá início ali à ação penal, ela tem que preencher alguns requisitos. Por exemplo, tem que expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Tem que contar o que aconteceu, como é que foi, tem que qualificar o acusado, tem que pôr a classificação ali do crime, apresentar o rol de testemunhas, senão como que vai provar? Ok? Então, se não preencheu ali, não narrou o fato, por exemplo, está manifestamente inepto, como que o réu vai se defender daquela acusação? Não tem como, então vai ter que parar ali nesse momento processual que eu estou mencionando com vocês. Pois bem, creio que nós aqui conseguimos falar muitas coisas referentes a esse procedimento. Você terá outros vídeos aqui para poder falar sobre outros procedimentos, procedimento especial, procedimento lá do sumaríssimo no GCRIM, o sumário, que praticamente não muda muito do ordinário, eu já comentei as diferenças, dentre outros, ok? Mas nós temos a diferença ali quantitativa e não qualitativa, que também você já pode utilizar como diferencial desses tipos de procedimento, principalmente do comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo. Ok? Uma outra situação, só para a gente acabar aqui, nós temos um artigo aqui que eu falei, que é o 395, que nós estamos aqui tratando, que ele fala o seguinte, ele diz sobre essa possibilidade de rejeição preliminar da denúncia ou queixa. Eu falei da questão de ser manifestamente inepta essa denúncia ou queixa. Mas eu quero falar algo também sobre o pressuposto processual e também condição da ação. Vamos lá comigo? Olha só. Vamos aqui aumentar um pouquinho mais. A ação penal ela tem que ter pressupostos de existência e validade. Quais são eles, professor? Que fala quando faltar pressuposto, e aí o juiz rejeita preliminarmente. Então, os pressupostos seriam quais? Vou fazer um pequeno resumo aqui, que é importante nós estarmos por dentro. Por exemplo, tem que ter um órgão, é um pressuposto de existência e validade da relação processual, tem que ter um órgão jurisdicional legitimamente constituído. Por isso que naquele vídeo sobre princípios eu falei, isso é o que é? O princípio do juiz natural. Tem que ter um juiz investido para fazer o quê? O julgamento. É um órgão jurisdicional legitimamente constituído. Senão não tem pressuposto de existência e validade. Outra situação, tem que ter uma causa penal. Não basta, vamos entrar com alguma coisa. Não, tem que ter uma relação concreta, jurídico-penal, como objeto do processo. Então tem que ter uma causa. Senão, não haverá pressuposto de existência e validade. Outro pressuposto de existência e validade, o terceiro, tem que ter a presença de um órgão regular de acusação e um de defesa. Mas o acusado pode ou não estar ali presente. Isso aí é outra situação, mas tem que ter um acusador, que é ou o MP na ação pública, ou o querelante na ação penal privada. E tem que ter o quê? A defesa. Ou arruma um advogado constituído, paga por ele, ou aparece um advogado pro bono, que faz de graça, ou tem defensor público, ou o juiz nomeia um advogado para fazer essa defesa ali. Mas tem que ter defesa. Que mais? Senão não tem pressuposto, que eu falei, pressuposto processual, de existência e validade. Sem os pressupostos, esses de processuais, o que pode acontecer? Nulidade da relação processual.
Professor, além dos pressupostos, o senhor falou de condição da ação. Tudo bem. O que é a condição de ação, pessoal? O Liebman, que é um processualista, ele fala assim, que as condições da ação constituem-se em condições que são essenciais para o exercício da função jurisdicional, com referência à situação concreta deduzida em juízo. Então, na fala de Liebman, para ilustrar aqui para nós. Ou, citando também um processualista brasileiro, o Edilson Bonfim, ele disse, não é propriamente, aqui ipsis literis a palavra de Bonfim, diz assim, não é propriamente o exercício do direito de ação que é condicionado, mas sim o direito de que o movimento desencadeado pelo ajuizamento da ação se desenvolva por meio do processo, em direção ao julgamento de mérito. Então, isso ele vem tratando das condições. Agora, as condições são quais? Então, você está aqui no plural, porque tem mais de uma condição. É a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse. Então, se tiver faltando as condições, tiver faltando pressuposto processual, a gente já viu que pode causar nulidade. Se tiver faltando as condições, tem que ter a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse. O que é a possibilidade jurídica do pedido? Bem, nós temos isso tanto no sentido genérico quanto no sentido específico. No sentido genérico, a possibilidade jurídica do pedido é um pedido que foi manifesto na ação. Ou seja, tem que ser passível de ser atendido pelo Poder Judiciário. Tem que ser uma situação que é juridicamente prevista, possível, do Judiciário atender. Então, isso é a possibilidade jurídica do pedido no sentido genérico. Agora, também tem que ter parte legítima. No sentido de legitimidade ad causam, nós temos que a legitimidade para agir. Isso daí, essa condição da ação, é uma existência de previsão legal para que as partes no processo ocupem as respectivas posições que estão ocupando. Então, nós temos que ter legitimidade para agir, que é uma condição da ação, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Então, já vimos. Quais são as condições de ação? Possibilidade jurídica do pedido. Isso aí tem que ser uma tese possível de ser atendida pelo judiciário. Legitimidade que tem para agir, tanto no polo ativo quanto no passivo. E temos que ter também o interesse. Com relação ao interesse, é um interesse processual. Quando eu falo em interesse processual, nós temos que pensar em três coisas. Esse interesse de agir. A necessidade, a adequação e a utilidade. Necessidade em que sentido? Interesse de agir, necessidade. Essa pretensão, ela não pode ser satisfeita de outra forma. Porque se der para resolver a situação de outra forma, então ele não tem interesse de agir. Então tem que ter a necessidade. Agora, de agir do juízo. Tem que ter a adequação. O que é essa adequação no interesse de agir? Compatibilidade entre o fato narrado pelo autor da ação e a consequência jurídica que ele está pleiteando, que ele está postulando. Então, nós vimos, tem que ter necessidade, tem que ter adequação e tem que ter utilidade. Nessa questão da utilidade do que ele pretende, então tem que ser o quê? A idoneidade do processo para alcançar os efeitos que ele deseja. No caso, ele está pedindo o quê? Imposição de pena. Ok? Mas e se tiver, por exemplo, se tem prescrição? Aí não teve. Ok? Então, tem que ter o quê? Pressuposto processual e interesse de agir. Senão, vai acontecer o resultado do 395. O juiz vai rejeitar preliminarmente essa denúncia ou queixa. Por isso que eu estou fazendo esses outros detalhes. Agora, para não ficar a explicação pela metade, eu disse que essas condições podiam ser analisadas no sentido genérico, que eu acabei de falar agora, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade, interesse, e falei que podia ser também condições específicas. Professor, quais são essas condições específicas? Essas são condições chamadas de condições de procedibilidade. Elas são requisitos para o exercício de determinadas ações, de algumas ações.
Por exemplo, na ação penal pública condicionada, pode ser necessário o quê? É necessária a representação do ofendido ou do seu representante. Ou então, a requisição do ministro da Justiça. Ou então, em alguns casos, é necessário que o agente que praticou o crime ele ingresse no território nacional. Por exemplo, se o crime for praticado fora do território nacional. Isso eu tratei lá num vídeo, na videoaula de Direito Penal, falando sobre a extraterritorialidade da lei penal, ok? Então, olha só, muitos assuntos interessantes que nós tratamos até agora aqui, muito bacana aí tudo isso, é muito útil. Eu convido você a reassistir esse vídeo para você fixar todos esses pontos, ok? Então, ficamos por aqui hoje com relação ao procedimento comum ordinário e espero que você tenha gostado, seja muito útil para você. Valeu, pessoal! Até a próxima!